Pode ficar, Eusébio. O que é que eu... Como é que eu falo? Como é que... Você só faz a abertura, né? Solicita ao segundo secretário, né, que proceda a leitura do edital da convocação. Hã? Ah, tá. Está aberta a audiência pública com o objetivo de apreciar o projeto de lei número 42/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2008 e da outras providências. Solicito ao segundo secretário, vereador Paulo Henrique Correia, que proceda a leitura do edital número 543. Antes de você abrir a palavra, eu gostaria de abrir, não, você vai pedir para o Adilson começar as explanações do edital. Não, compõe do Adilson. Adilson Maia, Da assessoria. ele da assessoria. Edital 543, audiência Sabe o nome da pública. firma? Existe o Hélio Fernando César, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que tramita nesta Câmara Municipal o projeto de lei 42/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2008 e da outras providências. Considerando que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1 da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe verbis. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supra-transcrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública a realizar-se-á no dia 14 de maio de 2007, segunda-feira, às 16 horas, na sede dessa Câmara Municipal, para discutir com autoridades e a sociedade barretense o projeto de lei em questão. Registra-se e cumpre-se, afixando no local público de costume e distribuindo cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 7 de maio de 2007. Lido, presidente. Eu gostaria de convidar o senhor Adilson Maia, que presta serviço para essa Câmara Municipal na assessoria de orçamentos e gestão. Ele é sócio da Meta Pública Consultoria e Assessoria de Gestão Pública Limitada. Então, o Adilson vai fazer uma explanação para nós relativa à peça em que nós estamos apreciando. Ok, boa tarde. Então, nosso objetivo aqui vai ser a explanação do projeto de lei do Poder Executivo que trata das diretrizes de 2008. Eu
dividir aqui a audiência em três momentos, onde primeiramente a gente vai dar uma revisada no conteúdo legal, a apresentação do que consta do projeto de lei. Em seguida a gente faz uma análise dos números, dos valores de receitas e despesas de uma forma consolidada, porque as diretrizes são compostas de uma quantidade enorme de programas, de ações e de valores. Nós vamos analisar de uma forma mais consolidada. Então, no terceiro momento, a gente pode abrir mais de forma detalhada os valores que compõem cada ação do governo, né? Então, o projeto de lei que foi apresentado pelo Poder Executivo, ele está nas conformidades da Lei 4.320, Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata, então, da elaboração das diretrizes orçamentárias, né? Segundo ainda o projeto de lei, diz que as diretrizes orçamentárias têm o objetivo primordial de combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, municipalização do ensino fundamental da 1ª à 4ª série, apoio a estudantes carentes para prosseguirem seus estudos, promover o desenvolvimento do município, reestruturação e organização do serviço administrativo, assistência à criança e adolescente, melhoria na infraestrutura urbana e oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial à população carente. Esse está como os pilares das diretrizes para 2008. Segundo o projeto de lei, foram encaminhados para cá também as famosas metas fiscais, né, que são impostas agora, ultimamente, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as diretrizes estão compostas pelas metas fiscais. Trata o projeto de lei também dos anexos de riscos fiscais impostos pela legislação. O projeto de lei está tratando daquelas despesas que são irrelevantes, né, para a administração pública, que para elas a lei dispensa alguns critérios na contratação. O projeto de lei está tratando dos custos dos programas, né? A gente pode ver isso através do projeto de lei, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, a partir da sua implementação, a administração pública deverá montar uma forma de caracterizar os custos dos seus programas, porque o esteio do planejamento urbano é feito por programas de governo, né? Então, cada administração deverá implementar uma política de mensurar custo de cada programa governamental. Isso consta do projeto de lei. No artigo 10 também está previsto a possibilidade de transferências de recursos para as instituições privadas sem fins lucrativos. Isso está constando do projeto de lei. O artigo 12 está tratando da programação financeira, do cronograma de desembolso. É uma peça muito importante na gestão pública também, que você, além do orçamento, você define mês a mês qual vai ser o seu ingresso financeiro e qual vai ser a sua despesa. Ou seja, ele obriga que a administração pública faça um grande fluxo de caixa ao longo da execução do exercício, né? Nós sabemos que o orçamento é para 12 meses, então o projeto de lei está tratando dessa programação financeira, desse cronograma de desembolso, que também é um quesito legal, né? O projeto de lei está tratando da reserva de contingência, ou seja, o orçamento, todo o orçamento, né? A lei de diretrizes orçamentárias vai dar origem ao orçamento, quer dizer, todo orçamento deve ter um total contingenciado para qualquer despesa prevista. Isso está previsto também no projeto de lei. O projeto de lei também fala de que forma que será implementada a limitação de empenho, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, também, que trata da gestão dos gastos públicos, ela diz que, se num dado momento da execução houver um desequilíbrio entre aquilo que está sendo arrecadado e aquilo que está sendo gasto, o Poder Executivo tem que implementar ferramentas de limitação de gastos. Então, a forma se isso vier a acontecer, de que forma que isso vai ser implementado, também consta do projeto de lei. No artigo 17, o projeto está autorizando o Poder Executivo a custear despesas de outras esferas de governo, desde que para isso existe um convênio. É o caso de alguma despesa com a Polícia Militar, bombeiros, né? Então, o projeto de lei está dando essa autonomia para o Poder Executivo. Está tratando de que maneira será exposta, de que maneira será elaborado o orçamento municipal. Então, está sendo tratado. Também, o projeto das diretrizes orçamentárias está tratando de forma genérica política de recursos humanos. Então, que se o Poder Executivo poderá fazer admissão ou contratação de pessoal, né, de uma forma genérica, mas desde que através então, por lei específica no momento da contratação. E, de forma genérica, também o projeto de lei trata da questão tributária do município,
Okay? Então, tudo aquilo que a legislação prevê que é cabível num projeto de lei de diretrizes orçamentárias, pelo que eu pude verificar, está fazendo parte do projeto de lei. Essa é a primeira registro, o primeiro apontamento que eu queria fazer, né? A gente passa a falar de valores agora que compõem o orçamento. Eu queria colocar que a qualquer momento, se houver algum ponto que não ficar claro, pode interromper, a gente vai fazer esclarecimentos. Você pode passar o próximo slide, por favor? Mais um. Estão com uma mensagem na tela ali, será que é possível? Bom, pessoal, quando a gente fala em diretrizes orçamentárias, né, a gente começa a falar em valores. Então, quando a gente fala em valores, a primeira informação que a gente tem que trazer é quais são os números, de que valores nós estamos falando dessas diretrizes de 2008. Então, nós temos essa coluna aqui, que são os valores que irão compor as diretrizes de 2008, e eu trouxe a título de informação aqui do lado aquelas que compuseram as diretrizes de 2000 e de 2007. Então, a administração direta está sendo proposto um orçamento de 141.393.300 para a administração direta, que isso é prefeitura e Câmara, e para a administração indireta 67.234.700, totalizando então, né, se as diretrizes forem aprovadas aqui na Câmara da forma como está, então o orçamento para 2008 irá totalizar 208.628. Essas serão as fontes de financiamento, né, para o orçamento de 2008. De que maneira? 26 milhões aqui através de receita tributária, tá? da prefeitura, que são os impostos, as taxas, as contribuições. Receita de contribuições, R$500 mil, que essas receitas de contribuições são as receitas do Instituto de Previdência. Veja que receita de contribuições, o volume maior está aqui na administração indireta, que é do Instituto de Previdência. Então, né, são 22 milhões do Instituto de Previdência e R$500 mil aqui da Prefeitura, que aqui seria regime próprio, que seria outras receitas previdenciárias que existem no município. Receita patrimonial, R$700 mil. Essas receitas patrimonial são principalmente receitas de aplicações financeiras, rendimentos de aplicações financeiras. Então, aqui na Prefeitura, uma expectativa de R$700 mil de rendimentos de aplicações financeiras e 3.200.000 lá no Instituto, né? Receita industrial, uma expectativa de 1.500.000. Essa receita industrial é uma receita oriunda lá da Fundação Educacional. Receitas de serviços, aqui na Prefeitura R$850 mil, e lá, provavelmente lá na Fundação Educacional também, que é uma receita de serviços educacionais, 35 milhões. Outras fontes de receitas, transferências correntes, arrecadado lá diretamente no Poder Executivo, 105 milhões, que essas transferências são aquelas, o FPM, o ICMS, o IPVA, são aquelas transferências que o município recebe da União e do Estado. Então, uma ordem de 105 milhões. Uma outra fonte de financiamento do orçamento são outras, nós chamamos aqui de outras receitas correntes, 12.195.000, que aqui entra as receitas diversas, né, da Prefeitura e das autarquias. E principalmente também aqui a receita de dívida ativa, é contemplada nesse grupo de receitas. Então, nós temos aqui um grupo de receitas correntes da ordem de 145.245.300 e 67.213.000 das administrações indiretas. Nós temos aqui nos foi colocado aqui uma estimativa de alienação de bens de 260 mil da administração direta, 15 mil das indiretas, uma transferência de capital de 4.100.000. Essa transferência de capital são recursos que a administração, que o município espera receber de outras esferas de governo para fazer investimentos, por isso que eles estão aqui como transferência de capital. E demais receitas de capital, né, qualquer outra receita eventual, é aguardado R$88 mil na administração direta e 6.200 na administração indireta. O que daria uma receita de capital, quando eu digo receita de capital, uma receita exclusivamente destinada a investimentos, da ordem de 4.448.000 para a administração direta, né, e 21.200.000 para a administração direta.
nós temos aqui um item chamado dedução da receita corrente, de 8.300.000. O que é essa dedução da receita? É uma receita que chega para o município e, imediatamente, o município devolve essa receita para a União para formar aquele Fundo Municipal da Educação Básica, o chamado Fundeb, né? Então, a receita bate no município e ela é devolvida para a União para formar o Fundeb nacional. Então, a gente passa a ter aqui receita financeira, a receita que vai ficar no município, 141.393.300, né, da administração indireta, e 67.234.700 da administração indireta, então, que vai montar um orçamento de 208.628 para o ano de 2008. Então, essas aqui são as nossas fontes de financiamento das despesas para o exercício seguinte. Aqui estão as mesmas despesas do exercício anterior, para os senhores terem uma ideia. O exercício corrente, aqui o exercício de 2007, o orçamento é da ordem de 187.375.000. Então, houve um crescimento aí em torno de 10% a 11% do ano de 2007 para 2008. Então, é com essa receita que o Poder Executivo, né, que o Poder Executivo é o órgão centralizador dentro do município, é ele que consolida toda a peça de planejamento composto pelo Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Todos os órgãos municipais envolvidos encaminham lá para a Prefeitura, no órgão centralizador do orçamento, lá é elaborado essa peça consolidada que está sendo, ora, analisada aqui pelo Poder Legislativo. Ok? Pois não. Pois não. Sim. Orçamentos anteriores era Fundef. Sim. Agora é Fundeb. Sim. Tem uma previsão a maior, porque a ideia do Fundeb seria aplicar mais recursos na educação básica, né? Sim. Bom, eu não lembro do orçamento anterior, os valores. Aí está previsto um orçamento bem maior, no caso de repasse para esse Fundeb? Tá, eu vou explicar qual é a diferença. O Fundef era Fundo de Manutenção do Ensino, o Fundef, F de Fundamental no final, que foi encerrado em 31/12/2006, era um fundo parecido com esse novo Fundeb. Mas só que no Fundef antigo, ele abrangia somente o ensino fundamental. Então, o município, 15% das receitas que ele recebia, de algumas receitas, 15% retornava para a União para compor esse fundo nacional, e os municípios recebiam pelos alunos que estavam na rede municipal de ensino fundamental, né? Esse era o Fundef antigo. O que mudou com o Fundeb, o novo, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2007? Então, ele passa de ensino fundamental para Fundo de Educação Básica, e agora, além de o município ser reembolsado pelos seus alunos que estão na rede municipal do ensino fundamental, passa a receber também pelos alunos que estão na rede do ensino da educação infantil, creche, pré-escola, tá? Então, quer dizer, eu passo a ter um número maior de alunos, né, que vai compor o meu censo, então o retorno para o município vai ser maior. Certo? Então, se nós tínhamos ali, por exemplo, 3.000 alunos na rede de ensino fundamental, eu tinha um número per capita de aluno, o município recebia um valor X, esses 3.000 do ensino fundamental. Agora, além de receber por esses alunos do ensino fundamental, o município vai receber também pelos seus alunos da rede do ensino infantil, que era custeado somente com recursos municipais, né? Só que então, num primeiro momento, parece que isso vai agregar muito de recursos para o município. Só que em contrapartida a isso, o município até então contribuía para o Fundef federal com 15% de suas receitas, do FPM, ICM, IPVA, contribuía com 15%. Agora, com o novo Fundeb, até o ano de 2008, o município vai passar a contribuir de 15% para 20%. Quer dizer, então, vai aumentar o retorno para o município, porque o Fundeb vai pagar pelos alunos do ensino infantil. Em compensação, a nossa contribuição vai ser maior. Nós vamos contribuir, então, o FPM, né, o ICMS, tudo que chega no nosso município, que está dentro daqueles 8 milhões, a gente imediatamente, o Banco do Brasil faz 15% e pega de volta. É só um jogo contábil de receita que nós fazemos. Esse ano, o que era 15 passou a ser 16,66, o ano que vem vai para 17, até 2008, 2009, nós mandamos 20% da nossa receita embora para esse Fundeb. Então, por isso que os municípios estão reclamando muito, dizendo que estão perdendo dinheiro por isso, porque no final das contas,
mandava 15 e vai mandar 20. Pelo dinheiro que vai retornar para o ensino infantil, essa diferença, assim, o que eu vou mandar embora vai acabar sendo maior do que o dinheiro que vai voltar. Por isso que está todo mundo... Mas isso é uma conta que cada município tem que fazer, né? Porque vai depender da rede municipal, né? Tem pessoas que estão... O ensino fundamental está municipalizado da 1ª à 4ª, tem municípios que está da 1ª à 8ª. Então, isso é uma conta que tem que se fazer, muda para cada município. Mas, em via de regra geral, é essa. Não sei se ficou bem claro. Ficou? Ô, Adilson, só queria fazer um reparo. Pois não. Quando você cita ali a cifra da receita de serviços, da receita indireta, 35 milhões, isso não é referente apenas à Fundação Educacional. A Fundação Educacional tem a sua previsão orçamentária na ordem de 23 milhões de reais. Está incluído aí também o SAE e o SAEB. Serviço de água, exatamente. Bom, podemos passar para o... Eu só gostaria de fazer uma observação para os companheiros vereadores presentes. A nossa capacidade de investimento do município, pelo previsto ali, está com recursos próprios, é um montante insignificante, da ordem de 3,1%. 4.448.000, por um total estimado de receita de 141.393. Isso vem de encontro a um pensamento que a gente tem, que a administração pública brasileira, isso é um reflexo, não é só de Barretos, é do Brasil todo. Precisa ser repensada, precisa ser revista imediatamente. Ok, podemos avançar. Mais um. Bom, pessoal, como eu disse, dando sequência naqueles valores consolidados que nós vamos passar das diretrizes, nós temos aqui, então, alguns valores. A gente passou fontes de financiamento, agora, assim, de forma genérica, como é que vão ser onerados, como é que vão ser fixados o orçamento em termos de despesa. Então, como eu disse, nosso orçamento é de 208.628. Deste total, se nós pegarmos individualmente cada ação que foi fixada nas diretrizes que foi apresentada aqui pelo Executivo, nós temos 198.628 destinados o ingresso dessas receitas serão através de receitas correntes. O que isso significa? São receitas que virão através de FPM, ICMS, receita de serviço, rendimento de aplicação financeira, pagamento de tributos. 10 milhões através de receita de capital, ok? Que são receitas destinadas exclusivamente ao investimento. Bem, o que nós estamos mostrando aqui é uma metodologia. A gente também está fazendo essa audiência também para cumprir para demonstrar as metas fiscais que foram colocadas aqui. Então, para se fazer metas fiscais, para nós chegarmos aqui num resultado primário, né, tem toda uma metodologia que é essa que nós estamos passando. Então, o orçamento de 208.628 tem uma forma de rendimento de aplicação financeira que a gente deduz para chegar numa receita não financeira de 204 milhões e 3 milhões e 800 aqui, tá? Para nós chegarmos numa receita não financeira de 204 milhões, que vai ser minha base de cálculo aqui para o resultado primário. Mas muito bem, despesas correntes, como é que está fixada essa despesa corrente no orçamento? As diretrizes orçamentárias foi montada de uma forma que dos 208 milhões da despesa total, 176 milhões 137 serão destinados ao custeio da máquina pública. Quer dizer, isso eu vou usar para pagar folha de pagamento, para pagar encargos, combustível, medicamento, merenda escolar, livros escolares, salários de professores. Do total, 176 milhões 137 serão onerados para esse tipo de despesa. Para despesas de capital, 19.715.600. Vejam só, às vezes o Poder Executivo lá elaborando a proposta consolidada de todo o orçamento, ele só alocou a investimentos, que seria
aquisição, construção, reforma, tudo aquilo que for mexer com o patrimônio do município, na ordem de 19.715.500. Reserva de contingência, 12.775. Essa reserva de contingência, o grande peso dela aqui, pela análise que nós fizemos, ela está no Instituto de Previdência, porque lá ainda o Instituto de Previdência, né, ele tem uma receita maior que sua despesa. Então, esse superávit, vamos dizer assim, do Instituto de Previdência, ele é tratado aqui, ele é transformado aqui em termos de recurso orçamentário em uma reserva de contingência. Ok? Ainda com relação aqui à despesa, o Poder Executivo está dizendo que ao longo do exercício ele vai pagar R$622 mil com juros e encargos da dívida, são dívidas de longo prazo que o município tem aí junto ao INSS, ao FGTS, ao próprio regime próprio de previdência, 810 mil pagamento de amortização do principal da dívida, ou seja, vai um pagamento de dívida de 1.432.000, né? E vai se obter pelo previsto aqui, um resultado primário de 2.368.000, né? O resultado primário aqui é uma diferença, então, entre a receita não financeira com uma despesa não financeira. Então, um superávit primário deficitário aqui de 2.368.000. O Poder Executivo pretende encerrar o exercício, isso aqui são metas, né? O que nós estamos vendo são metas aqui. O Poder Executivo pretende encerrar o exercício de 2008 com resultado nominal de 2 milhões, ou seja, ele pretende reduzir a sua dívida de longo prazo em 2 milhões de reais. Ele pretende encerrar o exercício de 2008 com um saldo de dívidas de longo prazo de 14 milhões, que essas dívidas são aquelas que eu disse, são os precatórios que existem no município, que se paga parcelas anuais, são as dívidas com regime próprio de previdência, com a INSS, então da ordem de 14 milhões. Estima-se lá encerrar o exercício de 2008 com uma disponibilidade financeira de 15 milhões, com os haveres financeiros de 4 milhões, restos a pagar de 3 milhões, que são aquela dívida de curto prazo, que fica, né, contas a pagar do município na ordem de 3 milhões. E uma dívida líquida de 2 milhões, que a dívida líquida nada mais é do que eu pegar a minha disponibilidade financeira e deduzir todos os meus compromissos. Então, isso aqui são metas, pessoal, que a gente vai poder acompanhar aqui no Legislativo, porque ao longo do exercício de 2008, depois, quando o Poder Executivo